Capítulo 4. Bons hábitos de estudo. Neste capítulo, examinaremos alguns conselhos úteis para criar bons hábitos de estudo. Como é da natureza deste manual, falaremos de resultados de pesquisas metodologicamente sólidas, ou seja, não lidaremos com palpites ou opiniões de autoridades, entre aspas. Parte A. Preguiçosos. Ler antes da aula economiza tempo. Imaginaremos uma situação hipotética em que o aluno deve aprender algum conceito importante apresentado na aula. Suponhamos que ele esteja disposto a gastar 1 hora do seu tempo lendo sobre o assunto. Ele tem duas opções. Na primeira, passa 1 hora lendo, antes da aula, os materiais indicados pelo professor. Na segunda, lê a mesma hora, mas depois da aula. Pergunta: em qual das alternativas ele aprende mais? Hoje, sabemos com segurança que a primeira alternativa é mais eficaz. Ao familiarizar-se com o material antes da aula, o nível de aprendizado obtido é amplamente superior, embora seja o mesmo tempo de estudo. As pesquisas sobre o processo de aprendizado mostram que é mais vantajoso ler antes o que foi indicado. Apesar disso, a maioria dos alunos assiste a aula e somente depois faz as leituras indicadas, e se faz. Mas isso é burrice. Quem leu antes já sabe o que virá e não será surpreendido pelo fluxo das ideias apresentadas pelo professor. O desenrolar de uma aula não é como um conto policial em que não se sabe quem é o culpado e tateamos no escuro, sem saber em que direção a narrativa nos conduzirá. Lendo antes, já entramos na sala com uma imagem mental da estrutura lógica do assunto. A aula não traz surpresas, pelo contrário, consolida ideias que já estavam presentes, pelo menos de forma incipiente. Quem leu antes sabe em quais partes teve dificuldades e poderá pedir ao professor que as esclareça, ou pelo menos vai prestar mais atenção no que não entendeu. Fazendo isso, terminará com um conhecimento mais sólido do que na ordem inversa, adotada por quase todos. Na universidade na qual é reitor, o educador chileno Ernesto Schifferbein encomendou aos professores um resumo de apenas 1 página das aulas que daria. Essas páginas foram então distribuídas para serem lidas pelos alunos, antes das aulas correspondentes. Foi possível verificar um ganho substancial de aprendizagem por parte daqueles que leram antes a tal página. Não nos esqueçamos, um leitor fluente lê 1 página em menos de 2 minutos. Portanto, um ínfimo investimento de tempo resulta em um ganho excessivo de aprendizagem. Repetindo, ler antes é mais vantajoso para o mesmo dispêndio total de tempo. Aprenderá mais quem lê antes da aula. É simples assim. Pratique. Determine um certo número de horas para estudar um assunto. Assista à aula e depois leia os materiais indicados pelo professor, gastando para isso o tempo que você definiu. Em seguida, faça o mesmo com um assunto de dificuldade equivalente, porém, leia antes da aula. Dá para notar uma diferença no grau de profundidade do aprendizado obtido nas duas maneiras? Parte B. Vale a pena tomar boas notas na aula. Alguns alunos não anotam nada ou quase nada durante a aula. Tem preguiça, quem sabe. Outros creem ser geniais, pensando que não precisam anotar e até se vangloriam de não fazê-lo. Há também os que não sabem tomar boas notas, pois não aprenderam. Estão todos no caminho errado, usando mal o seu tempo de estudo, seja este muito ou pouco. Provavelmente ignoram as grandes vantagens de anotar as aulas. Paradoxalmente, as virtudes de anotar resultam do fato de que não podemos anotar tudo o que está sendo dito, como faria um taquígrafo. Como a mão não opera na velocidade da boca do professor, temos que selecionar alguns segmentos do que ele disse. E justamente aí está um segredo e não há desvantagem. Do ponto de vista da mecânica da nossa cabeça, anotar a aula é uma operação mental diferente de copiar um ditado. Isso porque as notas não são a mesma coisa que uma gravação.
cujo objetivo é ser ouvida depois. Na verdade, elas são uma técnica de estudo completamente distinta. Enquanto o professor fala para anotar, mantemos um diálogo silencioso com ele. É como se estivéssemos sempre perguntando onde está o miolo do assunto e o que não passa de detalhe. Como se estruturam as ideias apresentadas, como uma se liga à outra. Antes de pôr a funcionar o lápis, ou o notebook, ou o tablet, é como se indagássemos ao professor quais são os pontos mais importantes que estão sendo apresentados. Tais sentenças melhor sintetizam essas ideias. Que exemplos ajudam mais na compreensão? Anotar é um exercício de seleção das ideias, fatos e ilustrações apresentados na aula. O que vai para o papel é a nossa versão do que ouvimos de mais relevante e dos detalhes que melhor nos permitirão reconstruir o seu pensamento. Obviamente, quanto mais amadurecemos intelectualmente, mais perfeitas e mais compactas vão se tornando as nossas anotações. É fácil deduzir isso, pois quando chegamos aos cursos superiores, anotamos melhor do que quando estávamos nos níveis fundamentais e médio. Ao anotar, fazemos um esforço de síntese. Como resultado, duas coisas acontecem. Em primeiro lugar, quem anota entende mais, pois está sempre fazendo o esforço de captar o âmago da questão. Repetindo, as notas são a nossa tradução do que entendemos da aula. Em segundo lugar, ao anotar, nossa cabeça vaga menos. A disciplina de selecionar o que está escrito ajuda a manter a atenção no que está sendo dito, com menos divagações ou preocupações com outros temas. Quando bate o sono ou o tédio, é a melhor maneira de retomar a atenção. Espera-se que as notas sejam uma memória resumida do que foi dito na aula. Quando voltamos a estudar o assunto, ajudam a recuperar as ideias essenciais e os fatos relevantes. Podem até mesmo ser usados no lugar dos livros. Contudo, anotar é uma técnica cuja utilidade ultrapassa muito a possível utilização subsequente que se possa dar àqueles papéis rabiscados, riscados e até amarrotados. É errado pensar que a única função das notas é servir para rever os assuntos apresentados. De fato, elas servem para muito mais. Pensemos o seguinte cenário: saímos da aula com várias páginas de anotações e na porta jogamos todas no cesto de lixo. Perdemos o esforço desprendido na sua preparação? Não, pelo contrário, não perdemos tanto, pois o mais importante no seu aprendizado já aconteceu. Graças ao esforço de anotar, aprendido, tem mais chances de grudar na memória. Na próxima sessão, você encontrará regras práticas de como fazer resumos e como se aperfeiçoar nesta técnica. Por enquanto, tentemos entender melhor o assunto. Se mato aula e peço as anotações do colega, que decepção! Não me servem para quase nada. Aprendemos no ato de tomar as notas. Ler a dos outros não é a mesma coisa. Olhando para elas, parecem mortas e inertes. Não contam uma história que entre na nossa cabeça. Falta vida a elas para nós, não para quem as tomou. Igualmente inexpugnável são os PowerPoints de aulas não assistidas. Na melhor das hipóteses, decoramos algumas palavras. Se você não anota, saiba que está deixando de aprender por esta mesma razão. Uma atividade de significado equivalente às anotações durante a aula é sublinhar o livro, ou artigo, ou o que quer que seja, marcando os pontos mais importantes. Há quem goste de lápis, inclusive variando as cores. Os marcadores amarelos são amados por alguns estudantes. Escrever comentários à margem do texto é outro estilo pessoal. Pode ser uma boa técnica. Siga a sua preferência. E se o livro não for seu, uma alternativa é usar aquelas notas gomadas na margem, o post-it. O papelzinho pode ter setas apontando para as frases mais importantes ou conter comentários apropriados. No fundo, sublinhar corresponde à mesma operação intelectual de selecionar as ideias mais importantes da aula. É o resultado da busca ativa das sentenças que melhor sumariam as ideias apresentadas, e é por isso que funciona. Pratique. Escolha 2 aulas da mesma matéria.
Uma delas, tome nota, tão bem quanto você sabe. A outra, leve um gravador e registre o que o professor diz. Tente rever as notas manuscritas e também a gravação. Dedique o mesmo tempo para ambas alternativas. Depois disso, responda perguntas sobre o texto. Se não existe, pense nas seguintes: quais ideias centrais da exposição? Qual posição o professor defende? Você percebe diferenças no nível de aprendizado? Parte C. Como fazer anotações e resumos. Na sessão anterior, tentamos convencê-lo de que anotar é uma boa ideia. Aqui, passamos a mostrar técnicas úteis para isso. Cada um pode ter um estilo próprio de anotar. De fato, não há regras universais, contudo, há técnicas para anotar o que foi dito na aula, que podem aperfeiçoar o estilo de cada um. É preciso conhecer essas regras, pois destilam a experiência de muitos e dão pistas interessantes. Cada pessoa pode ter um estilo diferente de anotar, mas é preciso repetir 1000 vezes. É uma miragem perigosa a sensação de sair de uma aula brilhante achando que entendeu tudo. Pensar que entendeu é muito menos do que haver, de fato, aprendido o que está sendo ensinado. Como mostraremos mais adiante, sem esforço de testes e aplicações subsequentes, há apenas a ilusão de aprendizado. Contudo, insistimos nas boas consequências de anotar o que ouvimos em aula. Um livrinho bem antigo de Virginia Woolf, citado nas leituras sugeridas, nos orienta no que diz respeito ao que copiar na aula. Vejamos alguns conselhos. Fazer anotações obriga a prestar atenção cuidadosa às aulas e a testar o entendimento da matéria ensinada. Isso ajuda o aprendizado e poupa tempo de estudo. Anote também as ideias que parecem estranhas, ridículas, fora do propósito ou que contrariam sua opinião. Isso é fundamental, pois ali podem estar as sementes de uma compreensão ou de uma discordância sem persistentes. Ao confrontar aparentes contradições, você se vê obrigado a repensar o assunto. Contudo, deve haver um esforço deliberado para entender o que foi dito ou lido. Não discorde sem antes entender completamente os argumentos apresentados. Discordar sem entender não é educativo, seja na escola, seja na vida fora. Aliás, é uma maneira preguiçosa de escapar do esforço de penetrar na matéria. É bem mais fácil dizer que não concorda, que tudo é uma besteira ou que o autor tem uma ideologia errada. Portanto, passar por cima dos argumentos apresentados nega os objetivos de uma verdadeira educação e não é útil para a vida. Discordar sim, mas que seja de um argumento que perfeitamente deciframos. Durante a leitura, anote os pontos os quais você precisa retomar, seja para entender, seja para explorar novas ideias. Esboce as ideias gerais que refletem a estrutura da aula, mas anote também detalhes e exemplos que mostram tais ideias em ações ou ilustradas. O conhecimento se constrói na combinação do grande enredo com as migalhas do mundo real. Ao ouvir uma aula sobre a crise de 1929, a queda vertiginosa da Bolsa de Valores é um dos pontos fundamentais a serem registrados, mas esse é um fato frio. Em contraste, narrativas dos investidores desesperados se atirando das janelas de edifícios de Wall Street não são detalhes que permitem gravar na memória o drama daquele momento. Use recursos gráficos para chamar a atenção de pontos centrais ou curiosos. Quem gosta de desenhar pode ilustrar suas notas, com grande benefício para o aprendizado. Use cores para realçar o que lhe parece mais central. Mark Twain, um conferista celebrado, fazia desenho a lápis nas suas notas para lembrar dos casos que ia contar. A revisão de anotações bem feitas mostra o que é mais importante na matéria lecionada e o que deve ser estudado com mais cuidado, pois não foi bem entendido.
Costuma ser mais fácil guardar na memória as próprias anotações do que os textos originais dos livros. Se o assunto for entendido, é muito mais eficiente estudar com as anotações, que são mais curtas do que o texto original e trazem o foco da atenção para pontos centrais. Textos científicos requerem do autor um embasamento teórico e uma descrição pormenorizada dos métodos usados. Mas, a não ser que seu propósito seja entrar nas minudências metodológicas, essa parte do livro ou da aula não lida como ideia central do texto e é justamente essa que você precisa entender bem. Portanto, o resumo permite focalizar nos pontos que devem ser críticos para o aprendizado. Em geral, anotações ajudam na memorização da estrutura lógica da matéria e a obter um entendimento muito mais profundo do assunto do que a simples escuta proporcionária. Mas insistimos em um princípio central das técnicas de estudo. Reler notas simplesmente é pouco produtivo, é o método passivo. Vale mais tentar recordar as notas sem olhar para elas. Esse é o modo ativo. Pratique. Uma forma interessante de exercitar-se na preparação de resumos é tomar um texto curto, como um ensaio, e começar a riscar as sentenças menos importantes ou periféricas ao tema central do texto. O que vai sobrando são aquelas que contêm as ideias principais. Podemos pensar em riscar até 90% das sentenças. Nos 10% restantes devem estar as ideias essenciais. A seguir está um exemplo de ensaio. Cláudio de Moura Castro, As Duas Matemáticas, publicado no livro Os Tortuosos Caminhos da Educação Brasileira, Porto Alegre, Artmed, 2013. Encontra-se a seguir duas versões. A primeira é a mais completa, tal como publicada. A segunda mostra os cortes que reduzem drasticamente o seu tamanho. O exercício consiste em fazer seu próprio corte e comparar o que foi feito pelo autor. Em seguida, avalie a consistência entre os seus cortes e os cortes do autor. Há discrepâncias sérias? Tente entender por quê. Pequenas discrepâncias não contam, já que um ensaio contém certo grau de repetição de ideias, com palavras diferentes, visando reforçar a compreensão por parte dos leitores. As duas matemáticas. O ensino da matemática tem problemas crônicos. Em sua origem, é um conjunto de técnicas para resolver problemas quantitativos do mundo real. Com o tempo, a matemática ganha um alto grau de abstração e uma estrutura lógica severa. Mas para a maioria dos alunos, é mais fácil entender uma matemática mais concreta e aplicada do que os elegantes teoremas que tanto seduzem os professores. Ao longo de muitos séculos, convivemos com duas matemáticas. São parentes próximas, mas suficientemente díspares para criar grandes dilemas no seu aprendizado. A primeira matemática é fruto do esforço de contar e desenvolver técnicas para lidar com coisas que podem ser medidas. Conta-se a caça à batida, estima-se peso e distâncias, atribui-se números diferentes a superfícies diferentes. O desenvolvimento histórico desta matemática requereu esforços crescentes de abstração. A invenção do zero foi um grande salto, um número para medir uma quantidade ausente. Mais tarde, aparecem números negativos, outra charada, o que significa 3 javalis negativos. Aos poucos, o trato com as prioridades dos números adquiriu vida própria. A matemática se separou das coisas que contava. Somamos 5 mais 7, sem considerar se são laranjas ou inimigos abatidos. Ao cabo das sucessivas mensurações, verifica-se que o quadro da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Mas o achado se distancia da observação e vira o teorema de Pitágoras, demonstrado por via simbólica e lógica. A matemática prospera, formaliza-se e prescinde da observação do mundo real para o seu avanço. De fato, virou apenas um capítulo especializado da lógica, que tampouco precisa descrever o mundo real. Desencarnada do concreto, a matemática ganha asas e voa pelos espaços do intelecto humano. Para os iniciados, suas formulações são de uma beleza indescritível. Um teorema elegante é uma obra de arte e a resolução de uma equação um deleite.
E é isso tudo com vantagem de produzir resultados úteis ao mundo real. As mais lindas rosas matemáticas têm espinhos medonhos. O fato de que a matemática não precisa do mundo real para desabrochar e crescer não significa que a maioria das pessoas possam entendê-la longe dele. De fato, pesquisas mostram que são poucos os que conseguem aprender e tirar proveito de uma matemática despida das coisas e entes que medem. Nos Estados Unidos, menos da metade dos alunos do médio entendem a segunda matemática, elegantíssima, mas puramente abstrata. Todavia, podem chegar a ela aprendendo antes a primeira matemática, que é a arte e a técnica de lidar com as coisas que podem ser contadas e medidas. É a mesma matemática, mas a que os alunos entendem é aquela vestida de mundo real. Acontece que a maioria das escolas ensina a segunda matemática e não a primeira. Um levantamento recente do IMPA mostra que nenhum livro de ensino médio brasileiro contextualiza a matemática, ou seja, ensina uma matemática abstrata, incompreensível para a maioria. E deixar de ensinar a matemática de resolver problemas quantitativos do mundo real, que é compreensível e mais útil para quase todos, ainda que o objetivo possa ser chegar à segunda matemática. O caminho é pela via da primeira. Os cursos de matemática são quase sempre uma sequência de piruetas lógicas, cuja elegância e beleza são inexpugnáveis para a maioria. E como poucos entendem e penetram na sua lógica recôndita, poucos conseguem fazer a ponte para os seus usos no cotidiano. Se os livros não fazem a ponte, como poderiam os alunos fazê-la? De fato, pesquisas brasileiras mostram que os alunos não conseguem usar os algoritmos aprendidos na aula de matemática para resolver problemas concretos. Decora-se a fórmula sem saber usá-la ou sequer para que serve. As Olimpíadas Matemáticas são iniciativas nobres e meritórias para iniciar o domínio e o legítimo prazer dos malabarismos matemáticos dentre aqueles que são capazes de operar no mundo abstrato. Mas, como as perguntas propostas para o ensino médio não incluem o mundo real, nada dizem ou contribuem para a maioria dos alunos, que precisam aprender a usar números para lidar com problemas reais de suas vidas. O ensino de matemática tende a focalizar os formalismos matemáticos e os refinamentos crescentes das soluções. Contudo, o aprendizado útil para não matemáticos é transformar um problema real em uma solução onde se aplicará algum algoritmo matemático. Começa tudo com o desafio de decifrar as palavras e domar os conceitos. Aí já encalham muitos. Em seguida, vem o desafio de fazer o casamento do problema encontrado com algum algoritmo matemático. Os cursos de matemática lidam com o que vem depois, que é o tratamento mecânico da fórmula a ser usada. A matemática nasceu no mundo real para resolver problemas concretos e é somente assim que consegue aprendê-la a maioria dos alunos. A matemática ensinada nos livros e nas aulas convencionais não é inteligível para a maioria. Daí a inevitável tragédia documentada pelos péssimos resultados nos testes de matemáticas aplicados aos alunos brasileiros. As duas matemáticas, versão resumida. Com o tempo, a matemática ganha um alto grau de abstração e uma estrutura lógica severa. Mas para a maioria dos alunos é mais fácil entender uma matemática mais concreta e aplicada que nos elegantes teoremas que tanto seduzem os professores. Ao longo de muitos séculos, convivemos com as duas matemáticas. A primeira matemática é fruto do esforço de contar e desenvolver técnicas para lidar com coisas que podem ser medidas. Aos poucos, o trato com as prioridades dos números adquiriu vida própria. A matemática se separou das coisas que contava. Somamos 5 mais 7 sem considerar se são laranjas ou inimigos abatidos. A matemática prospera, formaliza-se e prescinde da observação do mundo real para o seu avanço. Desencarnada do concreto, a matemática ganha asas e voa pelos espaços do intelecto humano. Para os iniciados, suas formulações são de uma beleza indescritível. Pesquisas mostram
que são poucos os que conseguem aprender e tirar proveito de uma matemática despida das coisas e entes que medem. Todavia, podem chegar a ela aprendendo antes a primeira matemática, que é a arte e a técnica de lidar com coisas que podem ser contadas e medidas. É a mesma matemática, mas a que os alunos entendem é aquela vestida de mundo real. Acontece que a maioria das escolas ensina a segunda matemática e não a primeira. Ou seja, ensinam a matemática abstrata, incompreensível para a maioria, e deixam de ensinar a matemática de resolver problemas quantitativos do mundo real. Os cursos de matemática são quase sempre uma sequência de piruetas lógicas cuja elegância e beleza são inexpugnáveis para a maioria. De fato, as pesquisas brasileiras mostram que os alunos não conseguem usar os algoritmos aprendidos na aula de matemática para resolver problemas concretos. Decora-se a fórmula sem saber usá-la ou sequer para que serve. O aprendizado útil para os não matemáticos é transformar um problema real em uma solução onde se aplicará um algoritmo matemático. A matemática ensinada nos livros e nas aulas convencionais não é inteligível para a maioria. Daí a inevitável tragédia, documentada pelos péssimos resultados nos testes de matemática aplicados aos alunos brasileiros.